Olá, turma, boa noite. Vamos começar as atividades de hoje corrigindo, fazendo um comentário da atividade da semana passada. Vocês receberam um texto, não é? O roteiro, e também tinha as atividades estavam nesse texto que a tela vocês estão vendo aqui agora, onde vocês responderam as perguntas por um formulário que enviei. Aí vocês não fizeram a resposta do caderno. Mesmo assim, eu vou fazer um comentário aqui agora, como se a gente estivesse corrigindo, comentando as respostas que vocês deram, não é? E vocês vão conferindo, vão tentando lembrar aí a resposta que vocês colocaram na atividade da semana passada. E as primeiras perguntas que teve foram essa aqui, que tinha essas três imagens. A primeira imagem da figura 1, uma panela aquecendo, uma água esquentando, uma água fervendo dentro dessa panela. Na figura do meio tinha um fósforo aceso, não é? Acendendo palito de fósforo. E na terceira figura tinha uma laranja em decomposição, uma laranja com mofo, não é? Que vocês estão vendo aqui. E nos textos, nos vídeos que eu passei para vocês assistirem, era para diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico. Melhor dizendo, fenômeno é qualquer coisa que aconteça na natureza. Qualquer. Existem aqueles fenômenos sobrenaturais, relâmpago, chuva, ventania. Mas existem outros fenômenos mais simples, como acender um fósforo, queimar uma fogueira, esquentar água, amassar um papel. Qualquer coisa que a gente faça para a ciência é considerado um fenômeno. Existem aqueles fenômenos grandes, né, terremoto, e outros fenômenos menores, como esse exemplo que eu dei. E esses fenômenos são divididos em dois grupos, fenômenos físicos e fenômenos químicos. É simples. Quando acontece alguma coisa com o material e o cheiro, o gosto permanece o mesmo, só está mudando ali alguma coisinha, esse fenômeno é físico. Por exemplo, amassar um papel, dobrar um arame, tá? São fenômenos físicos. Quando muda o cheiro, o gosto, tá? Aí já é um fenômeno químico. Por exemplo, quando queima um fósforo, a gente vai mudar. Fósforo depois de queimado não é a mesma coisa do fósforo antes de queimar. Mudou a cor, o cheiro. No caso da laranja em decomposição também é um fenômeno químico. A laranja muda totalmente, sofre grandes transformações, não é laranja mais como inicialmente. Já no caso da água fervendo, continua sendo água, somente água em forma de vapor, tá? Então, quando a gente vai para essa pergunta aqui agora, vem lá, ó. O que as imagens expressam para você? Em sua opinião, qual alternativa corresponde ao tipo de fenômeno que ocorre em cada figura? Figura 1, fenômeno físico ou fenômeno químico? Vai ser fenômeno físico, na figura 1, porque a água, quando eu pego água líquida e congelo, continua sendo água, só basta esquentar que volta a ser líquido de novo. Quando a gente esquenta a água e a água evapora, o vapor continua sendo água. A prova está aqui, que quando bate na tampa da panela, é a mesma água. Tá? Então, a figura 1 é um fenômeno físico. Figura 2 vai ser um fenômeno químico, porque o fósforo ele sofre grandes transformações. Tá? Não é o mesmo fósforo mais. Alterou a matéria aqui totalmente, a constituição dela. Figura 3, fenômeno físico ou fenômeno químico? Fenômeno químico também, tá? Porque mudou o cheiro, o gosto, as propriedades, a cor, né? Beleza. Então vamos descendo para a atividade que estava mais abaixo no texto. Tá aqui, ó. Entre as transformações a seguir, indique
Quais podem ser consideradas transformações físicas? Letra A. Obtenção de vinho através da fermentação da uva não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico, a letra A. Porque a uva, ela passa para o processo de fermentação para a produção do vinho, aí mudar o cheiro, o sabor, o gosto. A uva tem um sabor, já o vinho, depois de pronto, outro sabor, outro cheiro. É um fenômeno químico. Queima da madeira em uma lareira, mesma coisa. No final do processo, não é madeira mais, é cinza, é carvão. É um fenômeno químico. Decantação de uma amostra de água turva. Tá? Vamos analisar. Ebulição da água e fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Então, a decantação de uma amostra de água turva. Água turva, uma água barrenta, tem água e terra, água e lama dentro. Quando essa água decanta, quando essa água assenta, vai continuar sendo água e vai continuar sendo lama. A única coisa que fez foi separar a água da lama. Não sofreu transformações, só separamos. Então, letra C é físico. Letra D, ebulição da água, água fervendo. Físico também, porque continua sendo água. A água só passou do estado líquido para o estado de vapor. Letra E, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Fenômeno físico também, porque continua sendo cobre, somente o cobre em forma de fio. Muito simples. Segunda, nos processos a seguir, marque F se for um fenômeno físico e com o Q se for um fenômeno químico. Amassar um papel físico, continua sendo papel. Fotossíntese realizada pelas plantas é químico, porque a planta pega a energia do sol, gás carbônico e vai transformar em glicose. Muda as coisas. Aqui o B é químico, ok? Quebra de um copo de vidro, físico, continua sendo vidro, só está quebrado. Fervura da água, físico também, continua sendo água, só água em forma de vapor. Dissolução do açúcar em água, físico, continua sendo açúcar, só o açúcar dentro da água agora. Porque o açúcar não deixou de ser açúcar, né? E nem a água deixou de ser água. F. Alimento decompondo-se no lixo. É um fenômeno químico. Muda o cheiro, muda o gosto, muda o sabor do alimento. Tá? Congelamento da água. Físico, perdão. Congelamento da água é físico. Continua sendo água, somente água em forma de gelo. Queima do carvão. Químico. Muda. Fumaça, cinza. Não é depois da queima, não é um carvão mais. Produção de queijo a partir do leite. Aí é um fenômeno químico, porque o queijo tem um gosto diferente do leite. Transformação de tecidos em roupas. Físico, continua sendo o mesmo tecido, né? Só em forma de roupa. Trituramento de carvão para obter um carvão ativo. Se só está triturando, tá? Aí é um fenômeno físico, porque continua sendo carvão, só carvão quebrado. É o mesmo que quebrar uma pedra, né? Continua sendo pedra, só em forma de brita. Aquecimento de uma panela de alumínio. Físico, continua o mesmo alumínio, só alumínio quente agora. Queima de papel, aí é químico. O papel depois de queimado é totalmente diferente do papel original. Queima de combustíveis no motor dos automóveis. Químico. Ou melhor, toda queima é químico, porque depois que queima, o material produzido no final é totalmente diferente do inicial. Azedamento do leite. Se azedou, muda o cheiro, muda o cor, muda o sabor, então é químico. Corte de um bolo. Físico. Continua sendo bolo, só bolo cortado. Digestão de alimentos. Químico. O alimento quando entra na nossa boca é totalmente diferente do alimento que sai. Não é? Forma de fezes. Então, sofreu grandes transformações. Enferrujamento de uma palha de aço. Químico, a ferrugem também é química, muda o aço, não é o aço mais, muda a cor. Até o cheiro, né, da ferrugem é diferente.
Amassar uma latinha de alumínio, continua sendo a latinha, só a latinha amassada. É o mesmo que amassar o papel, então é físico, tá? Aí continua aqui e vem as perguntas no final aqui, perguntando se você reserva um tempo para atividade, tá? Então eu vou aqui na pergunta que vocês responderam, não é? Sobre essa aqui lá do formulário. Então você reservou um tempo para essa atividade, tá? A maioria das 16 pessoas que responderam, né, 16 respostas, 15 falaram que sim, que reservou o tempo. Na realidade, este momento agora à noite é o tempo que vocês têm para realizar as atividades. Era o tempo que vocês estariam na escola, né, e não estão na escola. Então, vocês devem mesmo que reservar esse tempo para fazer as atividades agora, nesse horário, em casa. 7. Se reservou, você conseguiu realizar a atividade no tempo programado? Das 16 pessoas que responderam, 14 falou que deu tempo, né? 2 falaram que não deu tempo, tá? Então, aí vocês me falam no grupo direitinho por que não deu tempo, porque a gente programa direitinho a atividade melhor, tá? Mas sempre quando a gente vai programar a aula, a gente coloca as atividades programadas, né, com o tempo para ser feita agora à noite, tá bom? Talvez começou a fazer tarde, tá? Por isso que deve ter ficado tarde e não deu tempo. Considera que a trilha te ajudou a compreender os fenômenos físicos e químicos presentes no seu cotidiano? Sim, a maioria falou que deu para entender. Eu vi nas respostas aqui que muitos acertaram mesmo. Através da trilha você conseguiu diferenciar um fenômeno físico de um fenômeno químico? Tá? A maioria, né, só 3 pessoas falaram que não conseguiu, tá? Que tem dúvida ainda. Você acha que consegue aplicar em sua vida as aprendizagens dessa aula? A maioria sim. Eu vou ajudar até vocês, olha. Quando tem uma mistura e a gente consegue separar aquela mistura, isso quer dizer que naquela mistura ocorreu um fenômeno físico, tá? Porque as substâncias não sofreram transformações, só ficaram misturadas, tá? Aí não deu para separar. Se você não consegue de maneira nenhuma separar aquela mistura, aquela coisa, porque foi um fenômeno químico, tá bom? Então vamos seguir, vamos para a atividade de hoje.